Bom dia, gente. Como a gente combinou, estamos aqui hoje, dia 20 de junho, para falar um pouquinho do como será. Falar um pouquinho sobre rotina, falar um pouquinho sobre relacionamento, para ajudar todo mundo nesse contexto que a gente está passando agora. Estamos aqui com a Tatiana, nossa psicopedagoga, e com a Carolina, nossa psicóloga. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Como a gente está nesse momento de tecnologia, a gente vai ter que contar um pouquinho com atrasos, né? E às vezes quedas de conexão. Então, se isso acontecer, quem tiver ainda no ar, a gente vai manter. E aí, quem cair vai tentar entrar e continuar aí no nosso contexto da conversa. Tudo bem? Combinado? Podem fazer perguntas pelo Facebook, a gente vai tentar responder todas. Aquelas que a gente não conseguir responder no ar, a gente vai encaminhar para vocês depois a resposta pelo Facebook, ok? Combinado? Tati, vamos começar por você. Conta um pouquinho para a gente como que é tirar, o que eu posso tirar de positivo nesse momento que a gente está passando agora. Então, bom dia a todos. Agradeço a Brinquedoteca Sementinha por essa oportunidade, né, de nos convidar para conversar com vocês. A gente preparou aqui a conversa com muito carinho, né, pensando nesse momento, né, cheio de mudanças. E assim, todos fomos surpreendidos pela pandemia, né? E da noite para o dia, as nossas vidas viraram de ponta cabeça. E isso trouxe, assim, muita coisa negativa para a gente pensar, né? Por quê? Porque todo esse movimento exigiu da gente mudanças muito bruscas, tomadas de decisão, muita sensibilidade a essas mudanças, né? E aí, passando esse susto inicial, pensar o que é positivo é muito importante para que a gente tenha como resolver as situações corriqueiras, né? Que em outras épocas para nós não estavam presentes no nosso dia a dia, e hoje elas estão aí batendo na nossa porta, né? Então, dentre elas, que eu percebo bastante no atendimento com os pais, a pergunta gera em torno de o que, como fazer com tantas atividades da escola. E aí, isso é tido como uma questão negativa para os pais, né? E a gente tenta levar isso como uma questão positiva. Por que negativa para eles? Porque soma o lar aos afazeres que eles tinham. Então, a gente tem pais que estão em home office, a gente tem outros que estão fora de casa, alguns tiveram que ampliar a jornada para dar conta da linha de frente, né? A gente tem aqueles que perderam emprego e estão procurando emprego, então soma-se a questão da escola dentro de casa, mais a necessidade de ter um emprego, né? A gente tem ainda quem está tentando se reinventar para manter o seu negócio. Por quê? Porque foi obrigado a baixar as portas, né, devido à situação. Então, assim, em todas essas situações, uma coisa é fato. A gente trouxe o mundo de cada um dos membros da família para dentro da casa. E isso, num primeiro momento, assusta demais. E parece ser negativo. Só que o que acontece? Aprofundar, né, no meu, assim, na minha linha, que é a educação, né? Aprofundar um pouquinho esse fato de participar da vida de estudo dos filhos é uma questão positiva, né? Apesar de muitos se perguntarem, mas por que positivo? É um monte de tarefa, é aula online, né? Porque a gente está podendo, de uma maneira sensível, olhar para o nosso filho, escutar as dificuldades que ele tem com maior sensibilidade, que às vezes na correria do nosso dia a dia anteriormente, a gente não conseguia fazer. Quando a gente se incomoda com o como fazer para ajudar o filho, na verdade, a gente está se incomodando com aquilo que a gente não via e agora a gente consegue ver, né? A primeira coisa que assusta e que eu ouço bastante dos pais: meu filho é diferente de mim, eu amava estudar, ele não gosta. Sim, o seu filho é diferente de você. Olha que legal, que positivo você perceber isso, né? Então, pensar no porquê ele não consegue fazer sozinho uma tarefa tão simples, por que ele demora tanto, né? Por que enrola, por que faz manha? Vai apontando para nós algumas coisas que a gente não estava acostumado a pensar. A primeira,
a escola faz falta. A segunda, a escola precisa ser ouvida. E a terceira, tá faltando olhar um pouquinho e escutar mais o seu filho, né? E às vezes naquela rotina corrida da gente, né? Vai de um trabalho para o outro, né? E almoço fora de casa, chega, já tem a janta, tem a casa, tem marido, tem filho. A gente não tem esse tempo que agora a gente está tendo. E se a gente não está tendo porque a gente não parou de trabalhar, a gente está tendo que ter. Por quê? Porque a gente não tem a escola para fazer isso pela gente, tá? Então, e aí, como fazer para resolver, né? Porque muitas vezes o que acontece? Quando chegam os casos para nós pela brinquedoteca, a gente percebe que as pessoas, elas tentam se culpar. Ah, eu não estava dando atenção que o meu filho precisava. Ah, a escola, a professora era brava, a professora não dava atenção. A primeira coisa é não tentar, não culpar ninguém, nem você, nem seu filho, nem a escola. É olhar para essa situação com carinho e com o tempo que a gente não tinha antes, né? E como fazer, né, para resolver sem culpar a escola, sem se culpar e sem culpar a criança? Repensar em como você está usando o seu tempo. E aí, essa questão do uso do tempo eu vou deixar para a Carol, né, que ela vai dar mais detalhes sobre isso, tá? Outra coisa é analisar se você está avaliando corretamente o que seu filho é capaz de fazer sozinho. Porque, às vezes, por a gente estar dentro de casa, a gente também tenta compensar aquele tempo que a gente não deu antes. E aí a gente super protege. E aí não deixa a criança fazer sozinha o que ela é capaz de fazer. E isso aumenta as manhas, né? E aí o que ele faz sozinho que ele precisa de ajuda? Né? Porque às vezes também a gente está tão atarefado com os trabalhos que a gente trouxe para casa e a gente quer que a criança faça tudo sozinha, porque você precisa dar conta do seu trabalho. E nem sempre a gente consegue isso. Né? Então, pensar como que a gente tem incentivado o cumprimento das tarefas escolares, que tempo a gente tem junto com a criança para fazer essa tarefa, né? E que tempo a gente tem junto com elas também, porque às vezes isso fica só nas tarefas escolares e mais nada. Então, isso é complicado também, né? Será que eu estou junto com meu filho só na hora da tarefa da escola? Então, tudo isso é importante pensar nesse momento. Muito bom. E aproveitando então a deixa da Tatiana, Carol, conta um pouquinho pra gente o que é essa rotina, como é difícil, o que eu posso fazer, como que funciona, né? Qual a importância de eu ter essa rotina aí no meu contexto, né? Sim, bom dia, né, todo mundo. E assim, a rotina, na verdade, ela vai não solucionar, né, mas ela vai auxiliar muito nessa quarentena por várias questões aí que a família está vivenciando. O estresse, a ansiedade da criança também, porque a rotina, ela traz uma segurança para a criança. Quando ela sabe o que ela vai ter que fazer no dia, isso aí alivia essa, prevê, né, o que ela tem para fazer no dia. Então, por exemplo, em casos de pais que estão trabalhando em casa, a criança, quando ela vê a mãe em casa, ela vai querer a atenção dessa mãe o tempo todo. E vai também em que a mãe vai poder dar essa atenção e vai ter momentos em que a mãe não vai poder dar essa atenção, né? Só que só falar assim para a criança, não posso agora porque eu tô trabalhando, ela não consegue entender, porque ela fala assim, mas a minha mãe tá aqui, por que ela não pode brigar comigo, né? E por que eu tenho que fazer isso, isso e isso, que antes eu não tinha que fazer? Antes era muito mais legal. E por isso que as crianças falam, esse corona é chato, eu odeio isso, né? E vai criando cada vez mais uma irritabilidade de toda essa situação. Então, assim, a rotina, ela tanto para a criança quanto para os pais, né? Se os pais criam uma rotina para eles também, vai diminuir muitas questões, tanto da falta de paciência, dessa irritabilidade, também para os pais terem controles. Eu aconselho a fazer uma rotina não do zero, e sim você pegar um dia seu, anotar tudo que você faz. Acordou, o que você faz? A hora que acordou, a hora que faz o almoço, a hora que vai lavar roupa, a hora que precisa ajudar a criança a fazer a lição. E a partir da sua rotina, você vai estruturar ela. Você não precisa criar uma rotina nova só por conta da quarentena. Você só vai estruturar a sua própria rotina. E daí, então, colocar ela num papel para que a criança e o que o familiar possa ver. Eu trouxe até um modelo de rotina. Assim, ó, não sei se dá para ver. Opa. Aí aqui tem
Manhã, tarde e noite. E eu aconselho rotina diária, e não rotina semanal e nem mensal. Porque senão vai ficar muita informação, e daí a criança acaba se confundindo todinha, porque aí ela não vai saber o que é do outro dia, e não vai saber nada. Ela vai ter tanta informação que ela vai falar, mas eu tenho que fazer tudo isso! E para crianças muito, até fazer por período. Então, só colocar o da manhã, ó, tem a cartinha, e daí você coloca a atividade que ela precisa fazer só na manhã, né? E depois, no período da tarde, você faz a atividade do período da tarde e do da noite também. Conforme ela vai fazer atividades, você ou um xizinho, ou vai tirando as plaquinhas. Pode fazer com cartolina, pode fazer com impressa. Eu vou depois disponibilizar essa para imprimir, daí vocês podem fazer. E pode fazer da forma que for. E tem que ficar num lugar visível para todos, né? Porque não adianta fazer a rotina e deixar pendurada lá no canto. Pode ser na geladeira, pode ficar na sala, tem que ficar de fácil acesso para a criança, para que ela passe e veja o que ela precisa fazer, né? E também para que ela possa retirar ela mesma as plaquinhas, ou que o pai possa sinalizar que ela já fez. Isso diminui a ansiedade, tanto da criança quanto do pai, e faz uma organização dentro da casa. E, Carol, tem alguma dica para a gente motivar a criança a fazer? Tem alguma forma de eu incentivar ela? Porque, assim, às vezes pode ser que o fato de eu apresentar uma rotina se torne chato, né? Tipo, puxa, mas eu vou fazer isso. O que que eu ganho fazendo isso, né? O que que eu vou ter aí de benefício se eu participar dessa brincadeira que é fazer a rotina? Tem algum incentivo que eu posso fazer? Geralmente as crianças, elas gostam da rotina. É assim, até falar, é chato. Não é. As crianças, elas gostam de repetição. É igual por isso que elas assistem sempre o mesmo filme, porque elas se sentem seguras. Então, assim, se for uma rotina daí com o tema que a criança goste, isso aí vai talvez motivar ela um pouco mais, porque ela vai ver um tema, a rotina foi feita para ela, junto com ela, é muito importante fazer junto com a criança, né? E o pai também seguir uma rotina, porque nós somos modelos, né? Então, se a gente tem a nossa rotina também, ele vai falar, meu pai tá fazendo, minha mãe tá fazendo, eu também tenho a minha. E aí, um é modelo para o outro e eles acabam realizando de forma boa. Eu sempre, assim, que eu envio as rotinas, dá muito certo. As crianças gostam muito da rotina, né? Que elas veem como etapa. Como criança gosta de joguinho, né? Elas vão ver como um objetivo que ela tem que alcançar. Isso para fazer. Então, legal. Eu preciso fazer isso. Igual, para brincar. O brincar tá lá no finzinho. Aí a mãe, ele vai falar, mãe, quero brincar. Elas podem só apontar para a rotina e falar, agora não é horário de brincar. Primeiro você vai ter que ainda fazer a lição, depois você vai ter que tomar o banho, e aí depois nós vamos brincar, né? Então a criança, ela já auto se monitora. E elas gostam bastante. Muito bom. Aí você deu até uma dica da gente colocar a atividade escolar dentro da rotina, como sendo uma tarefa que ele deve cumprir todos os dias, né? Eu acho que aí casa com o que a Tatiana comentou, que assim, primeiro, né, a tarefa escolar, ela tem que fazer parte da rotina do dia. E dentro da rotina, eu também tenho que ter um tempo meu com a criança. Né? Eu preciso também mostrar para ele que num quadradinho daquele dia eu vou estar com ele, né? E eu também posso pôr na rotina, por exemplo, o meu trabalho, para ele entender o tempo também que eu tenho. Então, esse tempo aqui eu tô no trabalho, esse tempo aqui eu tô fazendo almoço, esse tempo aqui eu tô com você para a gente brincar e por diante, né? E o mais importante é realmente seguir, né? Se a mãe colocou lá que o pai, né, colocou na rotina, vai ter o tempo de brincar, então naquele horário vai ser o tempo de brincar. Lógico, pode ter mudanças, né? A nosso dia a gente não consegue estruturar ele 100%. Sim. Mas, assim, aconteceu um imprevisto,
olha, agora não vai dar porque aconteceu isso, mudar a plaquinha para um outro horário, não tem problema algum, né? Mas explicar o porquê que você está mudando esse dia para a criança. Porque senão, se você não cumpre com o que está lá na rotina, ela vai falar, por que que eu vou cumprir, né, as minhas obrigações da rotina, sendo que quando eu tenho tempo, é o meu horário de brincar, não está acontecendo, sendo que é o horário da minha mãe ficar comigo, não está acontecendo. Aí ela vai falar, se minha mãe não cumpre, né, o que a gente combinou, também não vou cumprir, e aí não vai funcionar de nada a rotina, né? Tem que ser um acordo dos dois para que isso funcione, senão não funciona. Muito bom. Ô, Tati, aí você comentou a respeito, né, de auxiliar o filho e tudo mais. Você tem algumas dicas como que os pais podem auxiliar os filhos e como que eu posso incentivar que ele faça tarefas escolares? Porque é bem o que a gente está comentando, né? O fato de eu estar em casa, eu não estou no ambiente da escola, né? E aí fica aquele sentimento, puxa, mas eu estou em casa eu também tenho que estudar, né? Mas eu não quero. Como é que a gente pode fazer isso no dia a dia para que essa tarefa ela fique mais leve, tanto para o pai quanto para a criança? Então, depois que a rotina está bem estabelecida e que todos estão cumprindo, assim como a Carol falou, o pai e a mãe são os modelos, né? Então, depois que isso está bem estabelecido, a gente consegue resolver pequenos entraves do dia a dia e deixar essa rotina mais leve, brincando com a própria rotina. Então, por exemplo, propor para a criança alguns desafios e alguns compromissos que ela tem que cumprir. Então, a cada 3 tarefas feitas, sem choro, sem drama, sem manha, né? Ela ganha um tempo, por exemplo, para o momento maquiagem mãe e filha. Já é um momento que você vai estar junto e que não é para tarefas escolares, é que é uma coisa divertida. No caso dos meninos, um futebol, uma queimada, né, uma corrida no quintal. Então, isso vai incentivar a criança, ó, 3 tarefas feitas, acontece isso. Não como prêmio, mas como alcançar o objetivo, né? Porque se a gente começa a premiar também, aí a criança só vai fazer se ela ganha o prêmio, né? E não é esse o intuito aqui. A gente vai definir prioridades com a criança aqui, ensinar ela o que é prioridade. Então, a prioridade é a tarefa. A tarefa estando cumprida, ó, a gente ganha tempo para se divertir. Então, quanto menos trabalho ela tem para fazer a tarefa, mais rápido e mais tempo ela aproveita para se divertir, né? Então, o que é mais importante para a criança? Colocar isso para ela. O que é mais importante para você? Lógico que a criança, a gente não vai falar que é tarefa, ela vai falar que é o brincar. Então, legal. O mais importante é o brincar. Então, a gente tem que ganhar tempo para isso. Como é que a gente ganha tempo? Cumprindo com aquelas tarefas que a gente tem que fazer, né? E aí você também consegue fazer a divisão de tarefas e ensinar responsabilidade para a criança, né? Cumprir com os combinados, por mais que doa para você também. Então, por exemplo, a criança não cumpriu as 3 tarefas, não tem o momento maquiagem, a gente não ganhou esse tempo, né? Então, ela precisa ter essas frustrações. Isso vai tornando produtivo esse momento do estudo, né? Porque ela vai ver isso como um ganho e não como uma perda de tempo. Show. Muito bom. Tati, você consegue contar um pouquinho para a gente? Porque, assim, dentro desse contexto, né, que a gente está vivendo, pegou todo mundo de surpresa, como a gente já vem falando, né? Pegou tanto os professores de surpresa, né? Porque a gente vinha num ensino, né? Vou dizer aí, padrão, né? De escola, sala de aula, né? Tá ali o contato físico. O aluno tem dúvida, levanta a mão, o professor vai, né? Acompanha a atividade ali junto com a criança, né? A criança chega em casa, às vezes tem lição de casa, os pais sentam juntos, fazem aquela lição naquele momento, né? E tá tudo certo. Agora a gente não tem mais isso, né? A criança levantou a mão, tá levantando para o pai e para a mãe, né? Olha, preciso de ajuda, né? O professor ele não tá ali vendo, né, que o aluno tá precisando daquela ajuda naquele momento. E aí fica aquele sentimento, puxa, eu tenho que tirar todas as dúvidas, eu tenho que ajudar. Aonde que o professor entra nesse contexto? Como que a escola pode me ajudar? Então, você pode contar um pouquinho para a gente, na tua visão, qual que é a responsabilidade da escola e dos pais nesse momento que a gente está?
Legal. É uma excelente pergunta, porque essa questão da pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa. Nem a escola sabe o que ela precisa fazer, nem os pais sabem o como fazer, né? Então a gente está aprendendo juntos. E a falta de comunicação, muitas vezes, gera alguns atritos aí. Então, é sempre importante lembrar que os pais não ensinam o que a escola ensina, né? Os pais, eles desenvolvem caráter, eles ensinam sobre a vida, né? Então, os nossos exemplos é que fazem com que as nossas crianças aprendam sobre a vida, né? Então, a gente ensina, por exemplo, persistência, superar frustrações, né? Eu lembro que quando era pequena, Adriana, minha irmã, né, 6 anos mais nova, e a gente tinha alguns programas de televisão que a gente amava assistir. E esses programas passavam uma vez na semana. Ou seja, ou você assistia aquele dia, ou era só na próxima semana. E muitas vezes o tema daquele programa não podia ser assistido pela Adriana. Então, o que acontecia? Eu ficava sem assistir. E eu tinha ou que negociar com a Adriana para ela brincar de uma outra coisa e eu poder assistir, ou simplesmente me frustrar com aquela situação, né? E isso hoje, devido à rotina corrida que a gente tem, as crianças elas não estão acostumadas a esperar. Porque se elas querem assistir um determinado desenho, é um clique, gente. O desenho está lá. Eu quero voltar ao episódio que eu não assisti, é um clique, ele volta para o episódio que, né? Então elas não estão habituadas a essa coisa da espera, né? E toda a expectativa positiva que os pais colocam na criança é responsável pelo sucesso dos filhos dele. Então, se você notou uma dificuldade do seu filho em fazer as atividades escolares, espera aí um pouquinho, vamos se atentar, né? É legal não culpar a escola, não se culpar, mas olhar para a dificuldade com atenção, procurando saber o que essa dificuldade quer dizer. Será que não está faltando você, dar uma ligadinha lá na escola e ouvir o professor do seu filho, né? Será que essa dificuldade apareceu só agora? Ou será que essa dificuldade já fazia parte, mas no dia a dia corrido, a gente não teve o tempo de se atentar para ela? E aí, às vezes, a gente julgava algumas falas da escola como se estivesse se desfazendo do seu filho ou qualquer coisa assim, né? Então, estar em casa junto com a criança fez com que isso transparecesse, com que facilitasse o seu olhar para isso, né? Muito bom. Carol, aproveitando, né, a fala da Tatiana, esse contexto, ele gera um estresse, porque assim, eu tenho que cuidar da casa, né? Eu tenho que trabalhar em casa, né? Muitas mães e muitos pais estão trabalhando em casa. Além disso, muitos pais não estão trabalhando em casa, estão tendo que sair para ir trabalhar na empresa. Quando volta, aí você tem todo aquele cuidado e tira o sapato fora de casa e já entra para o banho, né? Por essa questão do contato com as pessoas, possibilidade de ter contato com o vírus, de não passar para os entes queridos da casa. Aí você tem, às vezes, se você tinha, né, uma faxineira ou babá para te ajudar, aí você não está tendo agora porque você não sabe o convívio dessa pessoa fora dali, então você não está trazendo ela para dentro da tua casa. Então, enfim, virou um mundo, né? Assim, num primeiro momento a sensação é que o mundo virou de ponta cabeça num clique, né? Da noite para o dia, tudo mudou. E isso, nosso nível de estresse, né, de ansiedade, ele aumenta, assim, numa proporção totalmente fora do nosso controle, né? Então, tem alguma coisa, você pode contar um pouquinho para a gente o que é o estresse, né? O que gera esse estresse na gente e como que a gente pode prevenir isso, né? Se tem alguma forma de eu conseguir ajudar, não só a mim, né? Porque a gente não pode esquecer que o pai e a mãe é um ser humano, né? E a gente tem também ansiedade, a gente fica triste, a gente fica alegre, a gente precisa também cuidar da gente de um tempo, né? A gente é a gente,
mas a gente também tem que cuidar do nosso filho, porque ele também precisa desse apoio. Ele também tem os sentimentos dele aflorado nesse contexto. Você pode falar um pouquinho para a gente, né? Como que eu posso ajudar meu filho nesse contexto e como que eu posso prevenir isso, né? E explicar um pouquinho o que é o estresse, né? Acho que para todo mundo entender um pouquinho esse contexto. Bom, o estresse é o sinalzinho de alerta de que você está sobrecarregada, né? É o seu corpo falando que várias coisas que você não consegue dar conta. A estrutura mudou totalmente, né, nessa quarentena. E assim, como até a Tati falou, tinha aquela rotina de trabalho, agora ela tem uma extra que é da escola, né? E também muitas vezes a da casa, porque aquela pessoa que sai para trabalhar, ela não fica naquele ambiente da casa de ter que fazer o almoço, de ter que ensinar a criança na escola. Ela sai para trabalhar, faz as coisas dela e depois ela volta, né? E até mesmo a família que não trabalha fora, essa rotina de ter que ensinar o filho, né? De ter que fazer coisas a mais, gera um estresse muito grande. Então, o que eu aconselho é assim, a gente parar para pensar o que é o nosso gatilho. Porque geralmente a gente vai estressar lá com o filho na lição de casa, né? Porque é algo que você não tem domínio, é uma coisa que você não sabe como ensinar. E quando você vê uma criança com dificuldade ou com tanto de lição que tem, você vai ter o seu gatilho lá. Mas não necessariamente é isso que te causa o estresse, né? E sim o acúmulo das outras coisas. E o seu gatilho vai ser lá. Porque, por exemplo, se você pega para ajudar o seu filho lá pelas 10, 11 horas da manhã, o que a mãe, no caso, tem para fazer depois? O almoço. E se essa criança ela não dá conta de fazer essa lição, ela vai estourar, porque ela fala, eu tenho que fazer o almoço ainda, eu tenho que ainda arrumar a casa, eu tenho que fazer isso. Então, ela explode lá com a criança. E isso aí vai gerar vários fatores, que eu acho que a Tati vai falar depois, né, sobre o estresse da criança que ela vai travar. Porque ela vai falar, puxa, eu não sirvo para nada, né? Olha só, a minha mãe se estressou comigo, eu não sei fazer realmente, eu estou fazendo algo errado. Então, colocar numa folha mesmo quais são as suas prioridades, o que você precisa fazer e ver quais são as prioridades. E a rotina, novamente, ela vai ser a que vai auxiliar você. Porque você, quando for montar a sua rotina, escolher um momento que você está muito tranquila para poder ajudar essa criança na escola. É algo que vai facilitar bastante, diminuir esse estresse, né? No final da tarde ou o começo bem da manhã. E ficar claro, né? Esse é o tempo que eu vou ficar aqui para ajudar meu filho e é isso e o resto das coisas, né? Porque a gente fica querendo dar conta de tudo e não dá nesse momento, né? Mudou. Então não é porque você está em casa que você precisa fazer tudo. Né? Se antes, quando você saía para trabalhar, você não fazia, então tudo bem, você vai fazer num outro horário. Você não precisa fazer tudo no dia. Eu tenho que fazer tudo no horário certo, né? Tem aquela questão. Porque realmente não vai dar conta. Né? O seu trabalho continua sendo o mesmo, porém dentro de casa ou fora. E não tem como você conciliar tudo num dia só. Né? Então, colocar prioridades numa folha de papel e ver o que te estressa. E aí, então, montar também a sua rotina a partir daí. E outra coisa é que nós, pais, nós temos uma expectativa, né, de querer buscar a perfeição, igual no estudo do filho. Só que esse não é o seu papel, é o papel do professor. Por isso que existe escola, por isso que existe professor, eles são formados para isso. O pai tem que auxiliar nesse momento, não deixar a criança desamparada, mas tudo bem se não dá conta de não conseguir ensinar isso ao seu filho. Tudo bem, você não tem o conhecimento para isso, sem falar que o ensino mudou bastante da nossa época, né? Eu falo isso da matemática, que mudou totalmente a forma de como que faz a conta de matemática. E a gente, né, não aprendeu, na nossa época foi aí a gente tem que voltar a estudar tudo novamente, porque a gente não lembra de tudo,
né? Então, não se cobrar. Seu filho não está dando conta, pede ajuda para o professor, como a Tati falou, liga para a escola, pede uma ajuda, né? Fala se esse professor pode estar gravando um vídeo, pode estar te explicando como fazer, né? Peça, não fique só para você, porque sobrecarrega e dá um estresse muito grande, realmente. Muito bem. Só colocando aqui, a gente está com bastante gente falando bom dia, bom dia. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. Podem fazer perguntas, tá bom? A gente vai responder, fica tranquilo. Vou agradecer a Lúcia. A Lúcia falou que ela está conectando outros professores que não estavam conseguindo encontrar o canal. Muito obrigada, tá? E a gente teve também um comentário de uma mãe falando que sim, a criança ela tem dificuldade de esperar, elas querem as coisas na hora, né? E aí, se a Tati e a Carol quiser falar um pouquinho mais desse tema, com dicas, né? O que a gente pode fazer para tentar amenizar, né? E ensinar a criança que ela precisa dessa espera, né? Que as coisas às vezes não acontecem no momento exato que ela quer. Né? Tem alguma dica, alguma coisa que a gente possa ajudar, né, nesse contexto? Quer falar, Carol? Depois eu vou. Pode ser. Na verdade, assim, situações do dia a dia mesmo, né? Você pode fazer. E com jogos lúdicos. Jogos de contraturno, né? Com duas pessoas em que um tem que esperar a vez do outro para jogar. Isso vai ensinando a criança que cada um tem o seu tempo e você precisa esperar para que o outro faça. A forma que eu mais utilizo é com jogos, né? Além de ensinar regras, você ensina essa questão do esperar. Porque, como a Tati até falou, hoje em dia na tecnologia, você clica o botão e pronto, a criança já tem o acesso. E até mesmo joguinhos no celular, né? Você cansou, você não quer fazer, você sai. As crianças brincam com um jogo de tabuleiro. E o jogo de tabuleiro, ele tem uma função gigante em ensinar várias habilidades para essa criança. E se ela não sabe jogar, não sabe jogar com o outro, ela realmente não vai aprender. E é melhor a criança aprender de forma lúdica, né? E isso ela aprende sem ter a consciência, assim, estou aprendendo regras, estou aprendendo a ter que esperar. Ela aprende com modelo e ela leva isso para outros lugares. Ela leva para a escola, ela leva para casa. Ela consegue generalizar esse comportamento. Eu gosto de colocar muito que a gente pode usar o próprio ambiente da casa para ensinar como é que se brinca, né? Então, assim, porque muitas crianças, é como a Carol falou, se ele só está acostumado com jogos eletrônicos, ele está acostumado a trabalhar estratégias lógico-matemáticas e raciocínio. Mais nada. O convívio, as relações, elas estão quebradas, porque o jogo, né, como a Carol falou, cansei, parei, acabou. Agora, se você está jogando com o outro, peraí, você vai ter que barganhar essa parada, porque o outro está ganhando, ele quer continuar, né? E aí são as frustrações. A gente volta de novo nos 3 itens. A frustração, né? A atenção, a espera, a concentração. Eu gosto também de trabalhar com jogos, porque os jogos, eles vão desenvolver a percepção, porque eu tenho que olhar o que eu estou fazendo, olhar o que o outro está fazendo, saber ouvir, para eu conseguir, né, mudar o jogo, encontrar uma outra estratégia, né? Ele desenvolve a coordenação motora e a aceitação de limites, como a Carol falou, a regra é do jogo, ela não é imposta por ninguém, né? Eu preciso cumprir a regra para vencer o jogo, né? E isso é valioso, né? Então, se a criança tem falta de atenção, não sabe esperar, pode ser resolvido sim com jogos de regra. Além deles serem atraentes, né, e aproximar as crianças dessa frustração, né, esses jogos, principalmente os físicos, né, como as brincadeiras, por exemplo, jogo dos 7 erros humanos. Gente, eles amam, e é cheio de regras, porque você fica de frente para o teu filho, vocês têm que mudar, olhar o outro, né, primeiro, vira de costas. Ele tem que mudar 7 coisas nele e você 7 coisas em você. Quando virar de frente de novo, quem acertar primeiro ganha. É divertido, eles amam brincar disso. E é você com o seu filho, ou o irmão com o outro. É muito divertido. Outra coisa, jogo da memória usando os cômodos da casa. Gente, você não precisa comprar material, você usa o que você tem.
Vamos lá, vamos olhar esse cômodo aqui. Como é? Ou então um armário. Sabe aquela coisa assim que a criança nunca põe nada no lugar? Abre o armário, vamos olhar esse armário. Vamos ver quem é que vai adivinhar o que eu vou tirar do lugar. Você está ensinando a organização, você está ensinando, né, tanta coisa aí, para ele está brincando, é só uma brincadeira, né? Outra coisa que é legal de brincar com eles é ludo, dama, detetive. Gente, pensa na nossa infância. Quantos de nós não brincávamos de detetive? Que delícia que era! E olha só, atenção visual, audição, concentração no jogo, tudo que as nossas crianças precisam desenvolver, né? Dominó, cartas, stop, torre de copos. Você pega copo descartável que sobrou de alguma festa aí e brinca de torre de copos, né? Entre tantos outros jogos, né? Então, se ele não se concentra, tem como ajudar propondo esse tipo de brincadeira. Uma outra coisa bacana também é quebra-cabeça. Quebra-cabeça a gente começa com pequenas peças, quando a criança vai tendo autonomia, a gente vai aumentando. Chega uma hora que a gente precisa ajudar, senão eles desistem, né? E a ideia é essa, o que ele faz sozinho, que eu preciso ajudar. E aí a gente vai evoluindo com a criança, né? A gente recebeu uma pergunta aqui da Cíntia Fraceto. Como que eu lido com crianças ansiosas? E perguntas frequentes de quando vai voltar à escola? Quando que eu vou brincar com os meus amigos de novo? Vocês podem falar um pouquinho? A volta à escola, ela é uma incógnita, né, gente? Até a gente que trabalha na educação, a gente não tem essa resposta para dar, porque tudo depende da doença, da pandemia, não tem como a gente determinar uma volta, né? Tudo depende de como o povo se educa no cuidado com o próximo. Eu tenho dito muito nas formações com professores que a gente tem uma sociedade muito individualista. Enquanto a nossa sociedade não aprender a olhar para o coletivo, e que eu uso máscara não para me proteger, mas para proteger o outro, a gente vai acabar cada vez mais adiando esse retorno. Infelizmente, isso depende da população, não tem como, né? Bom, em relação à ansiedade, rotina novamente. Porque a ansiedade é você não saber o que vai acontecer, né? Isso que gera ansiedade, você não ter certeza das coisas que vão acontecer. E quando a criança, então, tem a rotina, ela se sente segura, né, das coisas que ela tem para fazer. Ela vê que tem tudo aquilo para ser feito, então isso diminui a ansiedade dela. Realmente explicar para ela o que está acontecendo. Né? Não adianta a gente também ficar, não contar para a criança o que está acontecendo, lógico, né? Da forma com que ela entenda, né? E sinta que realmente é importante ficar em casa e falar, realmente eu não sei quando vai voltar às aulas, né? É algo incerto. A gente continua aqui em casa, que tá legal também, né? E vamos fazendo coisas diferentes, mostrar para a criança que, embora não tenha essa rotina da escola, porque até eu costumo dizer assim, né? Que é difícil para a criança assistir, por exemplo, a aula online, porque o que motiva a criança a ir para a escola são os amigos, né? É o que motiva, porque fazer uma lição é porque o meu amigo fez, eu vou fazer, quero mostrar o meu material novo, eu quero brincar no intervalo. Então, porque como a Tati falou, nenhuma criança vai falar, ou não todas, eu amo ir para a escola porque eu amo fazer lição. É difícil não falar isso, né? Elas amam ir para a escola porque tem os amigos lá, né? Então, essa ansiedade de querer talvez voltar para a escola é essa interação com as outras crianças. Então, tentar fazer uma videochamada com os amiguinhos para eles conversarem, né? Tentar um grupinho aí de 5 para eles falarem o que eles quiserem, contar, colocar as coisas em dia. Pode fazer carta com o filho também. Ninguém usa a carta, mas aí dá para estimular a parte da leitura, da escrita e enviar a cartinha, né? Dá para fazer várias coisas para diminuir essa ansiedade, né? De querer estar novamente no meio anterior e também estimular a aprendizagem de várias formas. Tem brincadeiras, falando, Carol, tem brincadeiras que dá para a gente fazer online com as crianças. Claro que os papais vão ter que ajudar,
mas dá para fazer. E aí, às vezes, pode, inclusive, colocar a atividade escolar no contexto da conversa deles. Tipo, você já fez? Não, não fiz ainda. Eu preciso de ajuda. Eu acho que também, às vezes... Fazer junto, né, então? Isso, a gente precisa, às vezes, incentivar essa nova forma de se comunicar, né? Que, assim, querendo ou não, o online, ele veio para ficar, né? Então, assim... Foi um momento, estourou do nada, mas ele veio para ficar, né? Então, é um momento da gente ajudar a eles também a entender que a tecnologia não é só brincar sozinho, né? Ou às vezes brincar videogame. Eu posso conversar, eu posso ver, eu posso fazer brincadeira. Que nem você mostrou a rotina aí, tudo bem que está do lado contrário, mas a gente viu, né? Então, às vezes, mostrar o caderno da atividade para o amigo, né? Fazer essa brincadeira é muito legal. A gente tem uma pergunta da Kátia Rubio. Ela está falando a respeito dos professores da educação infantil, que tem a proposta dessa fase, o desenvolvimento integral da criança, por meio de brincadeiras, jogos. Né? E isso exige, claro, da família um pouco mais de tempo e de conhecimento às vezes, né? Porque eles recebem a atividade em folha, né? E aí tem que executar. Ela quer saber se a gente consegue dar dicas de como que eles podem, os professores, abordar os responsáveis sobre a importância de realizar essas atividades pela escola, utilizando, por exemplo, as brincadeiras. Eu acho que, para responder essa questão da Kátia, é legal a gente resgatar o grupo da Brinquedoteca Sementinha, gente. A Brinquedoteca, ela tem feito um trabalho maravilhoso com essa questão, envolvendo a rotina e o brincar. E dentro desse grupo de WhatsApp, que é gratuito, e as meninas estão, a André e a Adriana estão arrasando, né? Elas colocam situações possíveis dentro de casa, utilizando as coisas do lar e ensinando os pais a como fazer isso com os filhos. Porque às vezes, gente, eu noto, porque assim, o meu é pequeno, eu estou no grupo da escola também. Você nota que o pai, às vezes, precisa saber como é que faz, porque ele não sabe, ele não é pedagogo, né? Ele não é brinquedista, né? E aí, quando a professora, né? Eu vou aproveitar para elogiar a professora do meu filho, que está lá, o Chuchu, o grupo dele. Ela coloca dicas, né? As meninas da brinquedoteca colocam as dicas e descrevem o como fazer, você está apoiando esse pai, né? Eu acho assim, transformar o caráter, a ideologia da família é algo muito mais amplo, né? Mas eu acho que plantar a sementinha, né, e fazer ela germinar já é um trabalho, né? Vamos dizer assim, é como se a gente fosse lapidando aos poucos essa transformação. O que não se pode é desistir. Desistir jamais. Então, não deu certo desse jeito? Vamos tentar de outro. Até no grupo das professoras de Capivari, a gente tem conversado muito sobre isso. Essa semana as meninas compartilharam ideias e sugestões maravilhosas, trabalhando a questão de plantio, com girassol, com feijão, né? E que são coisas que podem ser feitas em casa. Como elas falaram, a gente fez. Teve retorno? Não, muitas vezes não. Mas da criança ter o contato com o vídeo da professora, com a orientação gravada em áudio da professora, aquilo já transformou alguma coisa dentro dele. Ele já teve esse modelo, ele já vivenciou isso de alguma maneira, vendo que pode ser diferente da casa dele. Então, isso eu acho muito importante, não perder de vista que o nosso foco é plantar semente, regar e regar e regar, insistir, persistir, que não tem como, né, a gente mudar a família. Pode ir. Essa atividade também que você falou do plantio do feijão, do girassol, também trabalha o esperar. Sim! Né? Olha o tanto de coisa que trabalha aí as atividades diferenciadas que os professores estão mandando, né? Porque tem que esperar aquele feijão crescer, e aí ela vai ter que aguar ele, vai olhar, pode até fazer as anotações, e isso ensina a criança a esperar.
Você precisa esperar para que tenha a conclusão do objetivo, né? Que seria a plantação do feijão. Eu penso que o maior desafio que a gente tem em mãos, nós professores, agora falando da minha área, né, é a questão do trabalho com as habilidades socioemocionais. Porque quando a gente tenta desenvolver um trabalho com as habilidades socioemocionais, não adianta, a gente bate na família. Não tem como, porque toda essa questão é socioemocional, o próprio nome já diz. Depende daquele convívio social para que aquele emocional seja construído. Então, é um trabalho que você não está atuando só na criança, você está atuando no pai, na mãe, nos irmãos, em todos que convivem com ela, né? Você sabe que você comentou uma coisa que é muito importante. As pessoas, elas têm formas de aquisição daquele conhecimento, daquela forma de fazer, diferente. Né? Então, tem gente que consegue, na hora de assistir um vídeo, entender o que tem que fazer. Tem muitos que precisam ler o passo a passo, né? E tem muitos que, assim, vai procurar na internet, vai ver como é que faz e sai fazendo, né? Então, é muito importante, às vezes, a gente buscar várias formas de passar a mesma informação, para garantir que as pessoas elas consigam adquirir aquela informação adequadamente. Né? Porque existem esses vários tipos, né? Tudo bem? Eunice, aqui tá normal a internet, mas o vídeo vai ficar disponível depois, tá? Então você vai poder assistir. Ela falou que ela estava gostando, gente, mas travou e ela não está conseguindo entrar mais. Mas, Eunice, nós vamos deixar o vídeo online, tá? Você vai conseguir assistir. Tati, você consegue colocar um pouquinho para a gente dicas de como que eu posso, como pai, observar se o meu filho ele precisa de ajuda na hora de estudar ou não? Sim. A gente precisa, primeiro de tudo, definir o que a gente quer. Primeiro, a gente pode resolver o problema do filho, se desesperar, se culpar a criança ou culpar a escola, ou simplesmente não se mover. Então, eu preciso olhar para minha criança. Minha criança assiste lá 3 vezes a videoaula, faz toda a lição, ótimo. Mas, Tati, ela está demorando demais, ela assiste 3 vezes. É assim mesmo. Na sala de aula, a gente prepara lá o nosso conteúdo, a gente leva lá 10, 15 minutos para explicar, e aí a gente vai de mesa em mesa repetindo para as crianças que precisam. Tem criança que a gente repete 4, 5 vezes, tenta formas diferentes, então não tem problema. Se a criança está precisando assistir 3 vezes a aula, vai demorar mais? Vai, mas é o tempo da sua criança, né? Tem criança, gente, que pelo contrário, assiste 5 minutos da aula de 20 e faz tudo. E aí? É o tempo dela, ela está fazendo. Agora, se a criança assistiu várias vezes e não conseguiu entender. Se a criança não para 1 segundo para assistir, peraí, isso aí está precisando de atenção, né? Porque esse problema da criança não parar, da criança assistir várias vezes e não conseguir, só apareceu agora. O pai já ouviu essa queixa antes da escola? Olha, seu filho não faz a lição, seu filho não é... Então, a gente precisa pensar um pouquinho. Você já procurou a escola e já disse que isso está acontecendo? Né? Só durante as aulas que a criança precisa repetir ou não para? Então, tudo isso precisa ser olhado. Pense também na relação que você teve e que você está tendo com seu filho agora. Em que momentos você percebe que você precisa chamar a atenção dele? Né? Tudo isso vai direcionando o seu olhar para a real necessidade dessa criança. Quais as atividades que a criança faz hoje na rotina dela, e aproveitando o gancho da Carol, que exige a concentração dela? Como que o seu filho resolve os problemas do dia a dia? Ele chama você para tudo? Ele tenta resolver sozinho? Né? Essas questões, elas vão estar atreladas àquilo que você ensina dentro de casa. A questão da espera, da persistência, da frustração. Se mesmo com toda a sua atenção,
com todo esse cuidado, você percebe que isso persiste, que a escola já trazia essa queixa antes? Espera aí, está na hora de procurar um especialista. Infelizmente, a gente às vezes não percebeu essa necessidade da criança antes por conta da correria do dia a dia. Às vezes a gente culpava a escola, né, de reclamar do filho, tá pegando no pé, né, não gosto, mas não, agora você tá vendo que, na verdade, o que eles estavam tentando era ajudar. Então, você pode procurar especialistas, sim, porque se você já fez todas as intervenções, já conversou com a escola e não resolveu, opa, então agora precisa de uma ajuda externa. A gente tem hora que a gente não consegue resolver as coisas sozinhos, né? Sim. Muito bem. Carol, aproveitando, né, todo o contexto da nossa conversa, né, da rotina, da importância, de como a gente criar um ambiente seguro para a criança, né, tentar lidar aí com esse estresse, né, tanto nosso quanto do nosso filho, né, da casa em si, né, das pessoas que estão ali na casa. Como que eu posso me organizar para eu ter também um tempo meu, que não é o tempo do chuveiro, né? Muitas vezes aí a mãe, né? Quem é aí o manda-chuva da casa, vou dizer assim, né? Às vezes o tempo que tem é o tempo do banho, né? Então fala, estou indo para o banho. E aí é o tempo que você tem lá para se cuidar, né? Como é que nesse contexto todo eu consigo encaixar o autocuidado? Uhum. Bom, novamente a rotina vai ajudar. Eu falei que a rotina é a única coisa que ajuda muita coisa. A rotina, ela vai ajudar, né? Mas tem algumas dicas, assim, porque, por exemplo, se é uma mãe que é sozinha, né? Que não tem a ajuda de outra pessoa dentro da casa, para ela ter um tempinho dela, ela pode fazer uma videochamada, então, com a avó, falar para essa avó ficar um pouquinho conversando com essa criança no telefone, por videochamada, e aí você ter o seu tempo, né? Em alguns casos que tem de levar também para que essa criança fique com essa avó para você ter se cuidar realmente, não é porque você tá em casa que você não precisa arrumar o cabelo, que você não pode fazer uma maquiagem, né? Fazer algo para si mesmo, fazer a unha, assistir a algo. Se tem o pai presente, em fazer essa divisão, né? De cuidados, que vai estar na rotina também, né? Então, esse horário é o horário então, que você vai ficar com a criança, ajudar ela, e aí eu vou fazer as minhas coisas. Não fazer nada também faz parte do autocuidado, ficar deitada sem fazer nada, olhando para o teto, né? Porque a gente o tempo todo tá fazendo coisa, o tempo todo quer produzir coisas. E a gente precisa, um momento, não fazer nada, assim como a criança também, né? Por conta da quarentena, a gente acha que o filho tem que estar fazendo coisas todo o tempo. Se não é lição de casa, tem que estar fazendo lição extra, ou tem que estar fazendo qualquer coisa. E a criança ela também precisa não fazer nada, né? Ter o tempo dela, porque quando a gente não faz nada, a gente se autoconhece. E se autoconhecer é algo fundamental para tudo, porque quando você se autoconhece, você sabe quando você vai perder a paciência, você sabe quais são os seus limites, né? E quando você precisa dessa pausa. E também uma coisa interessante de fazer é a pausa positiva, né? Que a gente fala. Aí onde todo mundo vai ter uma pausa aí. Vocês estabelecem na rotina esta pausa, que é o momento em que cada um pode escolher o seu cantinho, né? Para a criança, vocês podem estar fazendo esse cantinho, que não é castigo, tá? É um cantinho realmente que a criança vai ter um espaço onde tem as coisas que mais gosta, para ela ficar lá, quietinha, né? Para ela ter o seu espaço e também para reconhecer que cada um tem o seu espaço e cada um precisa ter o seu espaço. E a quarentena veio para ensinar a gente a conviver realmente com todo mundo, porque mesmo quando a gente é casado, a gente não tá 24 horas com o marido, a gente não tá 24 horas com o filho, né? E aí a gente não tem essa experiência de conviver 24 horas com o outro. Então, veio para a gente aprender realmente a modelar e a ensinar como conviver tanto com alguém que é difícil. Não é fácil, não. É verdade.
Muito, muito pura verdade isso. Tem muita gente que está aprendendo a viver, né? A viver e a conviver. Sim. Então, você ouve muitas vezes casais falando: nossa, agora eu acho que eu estou conhecendo um pouco mais o meu parceiro, né? Não sabia que a gente tinha tanta coisa para falar, né? Porque às vezes também a rotina que a gente vinha, né, tendo, era uma rotina que também às vezes barrava a comunicação. Porque você tinha ali o dia inteiro, às vezes, longe, chegava à noite, você tinha janta, sentava, comia, todo mundo comia, às vezes tinha alguma coisa para fazer, ia ler um livro, ia fazer alguma coisa, e a comunicação ela foi se minguando. E agora todo mundo tem que conversar, né? Porque senão precisa passar o tempo, precisa trocar informação, precisa falar. Então, houve-se uma descoberta muito grande também. Por isso, até a Tatiana comentou, nas atividades da Brinquedoteca, a gente criou uma rotina de atividade, uma sequência de momentos, né? Momento de atividade física, momento de atividade lúdica, momento de atividade livre, uma parte de leitura para a gente trabalhar a imaginação, né, a leitura mesmo, tal. E a gente criou um momento da conversa, onde a gente propõe, às vezes, né, todas as vezes, a gente propõe uma dinâmica, uma brincadeira, para que esse momento da conversa, ele seja gostoso e leve, né, que não seja algo pesado também, né, e que não siga um roteiro, né, que seja uma brincadeira e que todo mundo fale ali o que pensa naquele momento. E eu acredito que aqueles pais que fazem a atividade, né, que conseguem realizar, estão descobrindo muita coisa dos seus filhos, muita coisa mesmo, né? Porque você passa a ouvir e a observar. Então, isso é muito importante. Meninas, nós temos 3 minutos para terminar a nossa live. Vocês querem dar alguma dica, alguma coisa assim para a gente fechar o assunto? A dica que eu dou também é evitar ver tanto noticiário. Noticiário só tem coisa ruim realmente. E a gente absorve isso. E quando a gente absorve coisas ruins, a gente fica ruim por dentro. E a gente acaba realmente não tendo paciência, a gente acaba ficando ansioso, né? Acaba gerando sentimentos aí na gente de muitas incertezas. Então, ver coisas agradáveis, né? A gente sabe que é importante acompanhar o noticiário, mas não só, né? Ver coisas, então, que tragam um alívio pra gente, um filme, ou até mesmo um vídeo desses que tem engraçado que a gente recebe no WhatsApp, e evitar as notícias ruins. E de manhã, pensar em coisas boas, acordar e pensar em coisas boas, não já pensar, nossa, como que vai ser daqui para frente, e agora, evitar pensar em coisas ruins, começar o dia aí com pelo menos 4 pensamentos positivos, que aí o seu dia já começa melhor. Para os pais, eu gostaria de deixar que comuniquem, não abracem tudo para vocês. A escola tem o canal aberto, os professores têm o canal aberto. Se comuniquem, gente, façam uso dos recursos para se comunicar. Para os professores, eu digo para vocês que continuem se reinventando. Essa é a nossa tarefa nesse momento. Muito bem. Para participar do nosso grupo da Brinquedoteca, estou passando o telefone aí na tela. Então, mandem mensagem no 9996-9946. A gente inclui esses pais no grupo da Brinquedoteca para que vocês possam ter acesso a essas brincadeiras. A gente manda as brincadeiras diariamente, considerando esses 5 momentos de atividade para ajudar na criação da rotina, né? Que vocês viram que foi aí o mote praticamente da nossa conversa, né? Também gostaria que vocês comentassem depois no nosso Facebook o que vocês acharam dessa live, é a primeira que a gente está fazendo, né? E aí a gente quer ouvir os feedbacks. A gente tem outros profissionais que a gente pode trazer aqui para a gente conversar também. A ideia é a gente ter esse momento de troca de informação, né? Então, comentem lá o que vocês acharam. E se vocês também quiserem sugerir temas, pode sugerir também, porque daí a gente também corre atrás aí do conteúdo, dos profissionais para fazer parte aí da nossa live. E a gente, em breve, daí lança, então, uma nova live com um novo conteúdo, um novo contexto aí.
Tudo bem? Agradeço a todo mundo que participou conosco, que acompanhou. Desculpa aqueles que não conseguiram, né, seguir o nosso vídeo aí, que às vezes travou, caiu a conexão. Mas faz parte, né? Esse momento aí nosso de conectividade para isso, vai acontecer, né? A gente hoje não caiu, mas o nosso teste ontem tivemos algumas quedas, né, de conexão, e é o normal, é o nosso novo normal, né? Eu diria, como todo mundo está falando, né? Então é isso. Tati, muito obrigada. Carol, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela dedicação para a gente realizar esse momento de conversa, né? E vamos pensar numa próxima, porque a gente está ouvindo aqui bastante, estou vendo, amei, show, parabéns. Então, acho que nós vamos fazer uma próxima em breve. Tá bom, meninas? Joia. Muito obrigada, gente. Bom dia, bom final de semana. Curtam bastante o sábado, o domingo. E vamos para uma próxima semana. Tchau, tchau.